Bem, pessoal, ainda falando sobre as parcelas com natureza salarial, nós vamos falar agora sobre as gratificações. Muita atenção para a gente não confundir adicional, comentamos anteriormente, com as gratificações. Meus amigos, os adicionais eram pagos em razão, são pagos em razão de uma circunstância mais desgastante, de um trabalho mais desgastante por parte do empregado. Agora, a gratificação não tem a ver com esse trabalho mais desgastante. Olha só, a gratificação ela pode ser devida em face de algo que o empregador considere relevante, tá legal? Ou algo que a lei considere relevante. Daí nós já começamos a perceber as duas espécies de gratificações: gratificações convencionais e gratificações normativas. Tá legal? São duas espécies aqui deste gênero gratificações. Daudi, me dê aí alguns exemplos. Olhem só, pessoal. Gratificação normativa, gratificação prevista em lei. Bacana. Por excelência, e nós vamos falar muito sobre ela aqui hoje, é a gratificação noturna. Tá legal? Gratificação noturna, que também é chamada de 13º salário. Opa, gratificação noturna não. Gratificação natalina, galera. Gratificação natalina. A gente não pode confundir aqui essa gratificação natalina com o adicional noturno que falamos anteriormente. Gratificação natalina é que é chamada de 13º salário. Legal? É exemplo de gratificação normativa, gratificação cujo pagamento decorre de uma exigência legal. Mas nós podemos ter gratificações que são pagas em razão de uma conveniência do empregador. Querem um exemplo? Olha só. A gratificação semestral. Querem outro exemplo? A gratificação por quebra de caixa. Legal. Como assim, Daudi? Eu não conheço essas duas gratificações. Gratificação semestral é aquela que o empregador paga todos os meses, todos os semestres, né? A cada semestre ele vai lá e dá uma gratificação. Ele deseja valorizar aquele empregado que vai estabelecendo uma relação, um vínculo mais duradouro. Então, a cada semestre ele vai lá e paga ali uma gratificação semestral. Gratificação quebra de caixa, né? É um valor muitas vezes pago a um empregado que trabalha ali como caixa na empresa, né? Às vezes até caixa no banco, porque muitas vezes há uma quebra de caixa, muitas vezes o empregado vai fechar o caixa e faltou ali R$ 2, né? No outro dia faltam R$ 5, no outro dia faltam R$ 10, e justamente, né, é um pagamento que o empregador considera relevante, considera justo para esta função de caixa. E aí ele vai lá e paga essa gratificação quebra de caixa. Importante que a gente perceba esta distinção entre gratificações que estão previstas em lei e gratificações que não estão previstas em lei. Mais adiante nós vamos retomar aqui este assunto. Mas já percebam que as gratificações não se confundem com os adicionais. Tá legal? Aqui a gratificação é algo que a lei considera importante, que o empregador considera importante e não um desgaste adicional por parte do empregado. Bacana? Muito bem. Daudi, toda gratificação tem natureza salarial? E a resposta é não, meus amigos. Por quê? Vejam, atualmente, esta é a redação do 457, parágrafo 1º da CLT, que nos diz que integra o salário às gratificações legais. Legal? Vejam, esta redação desse dispositivo, ela foi dada pela reforma trabalhista da Lei 13.467, lá de 2017. Porque antes da reforma trabalhista, a CLT dizia que integravam o salário. Antes a CLT dizia que integravam os salários
as gratificações ajustadas. Acho que, inclusive, a gente traz a transcrição aqui, sim. Olhem só. As gratificações ajustadas antes da reforma trabalhista. Tá legal? Após a reforma trabalhista, as gratificações ajustadas, que era algo muito mais abrangente, deram lugar às gratificações legais. Daudi, então quer dizer que atualmente nem toda gratificação possui natureza salarial, nem toda gratificação integra o salário, é isso aí. Mas apenas as gratificações previstas em lei. As gratificações que não possuem essa previsão legal, meus amigos, elas não serão consideradas uma parcela salarial, elas não irão integrar o salário do empregado. Tá legal? Então daí a gente já a importância de nós já percebermos aquela distinção, né, entre as várias espécies de gratificações. As gratificações legais, portanto, elas possuem esse colorido especial de terem essa natureza de salário, essa natureza salarial, diferentemente das demais gratificações, das gratificações meramente pagas por liberalidade do empregador, das gratificações ajustadas sem uma previsão legal. Bacana? Daudi, quais são elas? Me dê aí alguns exemplos. Olhem só, pessoal, algumas delas nós já até havíamos comentado aqui com vocês, né? Já havíamos comentado sobre a gratificação de quebra de caixa. Tem previsão na jurisprudência do TST? Tem sim, súmula 247. Ela visa justamente a cobrir algumas diferenças negativas no fechamento do caixa. E aí o empregador decide pagá-la a determinados funcionários, a determinados empregados dele. Legal? Aqui acima, nós temos a gratificação por tempo de serviço. A gratificação por tempo de serviço. Ou seja, são anuênios, são quinquênios, que o empregador decide dar aos empregados. Olha, você já tem um ano aqui na minha empresa, opa, vou começar a te pagar aqui um anuênio. Tá legal? Então, você vai receber aqui mais uma parcela ali no seu salário, né? Uma gratificação, não tem previsão em lei, tá legal? Uma gratificação meramente convencional, mas eu, empregador, quero pagar a você, não tem nenhum problema. Então, aí eu tenho os anuênios, aí a cada 5 anos eu tenho o quinquênio, né? Gratificação por tempo de serviço. Ambas são gratificações meramente convencionais. São gratificações que, por não possuírem essa previsão legal, não irão integrar o salário. Bacana? Por outro lado, nós temos aqui, meus amigos, a gratificação semestral, né, um valor pago ali a cada 6 meses, também não tem assento legal e também não irá integrar o salário. Mas nós temos aqui também a gratificação de função. Opa! Essa aqui é importante, galera. Essa aqui ela é importante. Por quê? A gratificação de função, meus amigos, é aquela que o empregador decide pagar algumas funções específicas ali da sua empresa. Então, ele vai pegar ali um gerente e vai pagar ali uma gratificação pelo exercício dessa função de gerência, né? Uma função ali com uma confiança, com um nível de fidúcia maior. Ele pega ali um encarregado, o chefe do almoxarifado e vai pagando, né? E decide pagar a esses funcionários uma gratificação por estar exercendo aquela função. É uma função de gerência, função de encarregado, função de chefia, e tudo isso decorre desta gratificação de função. Da onde? A gratificação de função. Ela é uma gratificação legal e, portanto, integra o salário, ou ela é uma gratificação meramente convencional e, portanto, deixa de fazer parte do salário? E esta, meus amigos, é uma ótima pergunta. A este respeito, a doutrina acaba se divergindo, tá legal? Uma parte da doutrina acaba dizendo que a gratificação de função possui a chamada previsão legal indireta. E o que é isso, Daudi? Olhem só, meus amigos. Se a gente vai lá no artigo 468 da CLT,
que foi alterado, né, os parágrafos foram alterados pela reforma trabalhista, a gente vai ver uma menção a essa gratificação de função, dizendo que essa gratificação ela não se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado. Então, se ele exerceu uma função por 5, 10, 15, 20 anos, né, a qualquer tempo o empregado retira a gratificação de função dele, qualquer que seja o motivo dessa retirada da gratificação de função, pessoal, ou de ele ter perdido aquela função de confiança, meus amigos, ele vai perder o direito a receber aquela gratificação. Tá legal? A reforma trabalhista trouxe uma previsão no artigo 4.008 da CLT muito clara nesse sentido, que o pagamento da gratificação de função não gera incorporação. Legal? Uma vez deixado o exercício daquela função de confiança, cessa o direito quanto ao pagamento desta gratificação. Mas o que acontece? Muito embora seja uma previsão não direta, né? Não objetiva, vamos dizer assim, houve uma menção em lei a essa gratificação de função. E isto já é suficiente para uma parte da doutrina dizer, olha, opa, esta gratificação de função, já que houve uma previsão legal indireta, ela é uma gratificação legal. E se ela é uma gratificação legal, ela seria parte do salário. Legal? Então, esta é uma corrente doutrinária, mas ela não é a única. Existe uma outra corrente doutrinária que diz, olha, esta previsão aí não é suficiente para que eu possa reconhecer que esta é, de fato, uma gratificação legal. Então, a gratificação de função não seria gratificação legal, seria meramente convencional, tá legal? E, portanto, ela não integraria o salário do empregado. Legal? Então, é importante que a gente conheça aí, as gratificações enquanto parcelas salariais, que são não todas essas gratificações, mas apenas as gratificações legais. Daudi, até agora você não disse nenhuma gratificação legal assim, realmente confiável, uma gratificação legal, incontroversa, de fato. Por quê? Nós vamos trazê-la agora. A gratificação legal por excelência que nós temos é o 13º, é a gratificação natalina. Tá legal? Esse 13º, a gratificação natalina, meus amigos, já foi um simples costume. Há muitos anos, era um costume dos empregadores pagarem aos empregados um salário a mais lá no mês de dezembro. Esse costume foi cada dia se fortalecendo e esse costume tornou-se lei. Tá legal? E atualmente essa lei, aquele costume que virou lei, hoje ele se tornou previsão constitucional. É direito constitucional dos trabalhadores o recebimento do 13º salário. E é sobre ele que nós vamos comentar aqui. Era um costume que se tornou lei, tá legal? E que hoje tornou-se previsão constitucional, lá no artigo 7º, inciso 8º da Constituição. Bacana? Muito bem. Além da previsão constitucional, existem aqui duas leis, uma que instituiu a gratificação natalina, que é o 13º salário, que é a Lei 4.090, mas nós vamos estudar aqui também a Lei 4.749 de 65, que também dispõe sobre a gratificação natalina, mas ela dispõe especificamente sobre o pagamento dessa gratificação deste 13º. Legal? Olhem só, vamos ler juntos aqui alguns dispositivos destas leis. Lei 4.090, no mês de dezembro, é natalina, não é? Então é no mês de dezembro, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação. Legal? Gratificação? Tem previsão legal? Tem. Então, 13º tem natureza de salário. Legal? Uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. Naldi, como assim independentemente da remuneração a que fizer jus?
Ou seja, chegou lá no mês de dezembro, beleza, ele vai receber a remuneração de dezembro, né? Vamos dizer assim, a remuneração número 12 daquele ano, né, do mês de dezembro, mas além dela, independentemente dela, ele vai receber a gratificação natalina, o 13º. Legal? Essa gratificação, meus amigos, ela corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Daldi, aí eu me perdi, né? Eu não sei, não entendi exatamente o que diz esse parágrafo primeiro. É o seguinte, pessoal, olhem só. Imagina que chegou lá em dezembro, tá? Imagina que chegou em dezembro, eu tenho lá um empregado que ganhava R$ 4.800. Beleza? R$ 4.800. Essa era a remuneração do empregado lá no mês de dezembro. Bacana. Olha só, eu vou ganhar aqui, vamos pegar aqui uma tela em branco para a gente detalhar isto melhor. Imagine que eu tenho aqui o calendário dos meses de determinado ano, tá? Então eu tenho ali o janeiro, eu tenho ali o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Legal, já sei que o empregado estava trabalhando em dezembro. Beleza. Então aqui em dezembro ele estava trabalhando. E eu vou perceber, né, inclusive com aquela remuneração lá de 4.800 brutos, né? Mas eu vou perceber aqui, olhando, vamos supor que aquele ano lá é o ano de 2020. Beleza. Ele trabalhou, meus amigos, somente de julho em diante, tá? Somente de julho em diante. De janeiro a junho, ele não trabalhou aqui na minha empresa. Não sei se ele trabalhava em outro local, se ele estava desempregado, enfim. Então eu vou contar aqui e eu vou perceber que ele trabalhou 6 meses naquele ano. Legal? Se ele trabalhou 6 meses naquele ano e se eu pago 1/12 da remuneração de dezembro, opa, eu vou pagar 6/12, eu vou pagar, ou seja, matematicamente, simplificando aqui, vou pagar metade da remuneração de dezembro a título de 13º. Tá legal? Então, além dos 4.800 que ele recebe na remuneração de dezembro, ele vai receber mais metade de 4.800, que vai dar ali R$ 2.400 a título de 13º. Legal? É isso que está dizendo aqui, ó. É isso que está dizendo aqui esse parágrafo primeiro, né? É 1/12 da remuneração de dezembro por mês de serviço daquele ano. Bacana? Então, esta é a essência da Lei 4.090. Seguindo adiante, nós vamos ver aqui o que nos diz a Lei 4.749 de 65, né, que justamente dispõe sobre a forma, o mecanismo, a periodicidade, né, as datas para o pagamento do 13º. E essa lei, pessoal, cai muito em provas. Olhem só. A gratificação instituída pela Lei 4.090, a gente já estudou, ela será paga pelo empregador até 20 de dezembro de cada ano. Então, poucos dias ali antes do Natal, eu pago a gratificação natalina. Legal? Mas, vejam só, no pagamento que eu faço lá até 20 de dezembro, eu vou compensar o valor que eu havia adiantado nos meses anteriores. Então, como é que vai funcionar na prática? Entre fevereiro e novembro de cada ano, tá legal? Entre fevereiro e novembro de cada ano, o empregador adianta metade do 13º para o empregado. Legal? Então, é o adiantamento do 13º aqui, de fevereiro a novembro. Bacana. Chegou lá em 20 de dezembro, eu pago o restante. Legal? Eu vejo ali quanto que eu devo pagar a ele com base na remuneração de dezembro, compenso o valor que eu já havia adiantado e pago para ele a diferença. Legal? Quanto ao adiantamento, pessoal, olhem só. Imagine que eu tenho 200 empregados na minha empresa.
Daldi, eu preciso adiantar para os 200 empregados no mesmo mês? A resposta é não, tá? Por quê? Para dar uma folga financeira, folga ali para o fluxo de caixa daquela empresa. Então eu vou escolher, né? Muitas vezes eu pego ali, olha, os empregados que têm nomes ali iniciando com A até a letra C, eu vou pagar em fevereiro. Os empregados de D até G, eu pago ali em março. Eu vou fazendo aqui esses mecanismos para diluir os pagamentos a todos os meus empregados entre fevereiro e novembro. Outro exemplo, olha, no mês de aniversário do empregado, ele recebe lá o adiantamento. Tá legal? Ou seja, o empregador não tem que pagar todo mundo junto, não tem que adiantar o 13º para todos os seus empregados. Na mesma data. Ele adianta, pode adiantar ali em momentos distintos. Bacana? O que mais, meus amigos? Tem um outro detalhe quanto ao adiantamento, que é o seguinte. Esse adiantamento será pago na época das férias do empregado, sempre que o empregado requerer, no mês de janeiro do respectivo ano. Começa o ano lá, chega lá janeiro, ele já bate lá na porta do empregador e fala, chefe, eu quero receber meu adiantamento, 13º, quando eu for usufruir minhas férias. Combinado? Beleza. Muito bem. O que mais, meus amigos? Nós já havíamos lido juntos, que a cada mês de serviço eu pago um 12º da remuneração de dezembro, mas tem um detalhe. Imagine só, nós fizemos lá aquele quadrinho, com os meses do ano, não foi? Mas imagine o seguinte, nós vimos lá que ele começou a trabalhar aqui em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mas imagine que lá em julho, quando eu contratei ele, ele não iniciou o trabalho exatamente no dia 1º de julho. Ele iniciou o trabalho lá para o dia 10 de julho. Opa! E a resposta para essa situação, para esse mês quebrado, aqui, está no artigo 1º, parágrafo 2º. A fração do mês igual ou superior a 15 dias de trabalho será computada como mês cheio, como mês integral. Tá legal? Então, se ele trabalhou 15 dias ou mais aqui em julho, nesse caso aqui ele trabalhou, eu vou computar aqui, ó, o 1/12 de julho. Tá legal? Eu vou computar ali o mês cheio para o cálculo que nós acabamos de comentar aqui. Beleza? 13º, pessoal, cai muito em prova, muita atenção em relação a esses pontos aqui. Nós vamos treinar aqui esse assunto com algumas questões de prova, antes de nós fazermos aqui uma breve revisão. Legal? Então, olhem só. Questão de prova, galera. O 13º salário, que teve origem como gratificação natalina, deve ter por base, então 13º, teve origem como gratificação natalina, beleza? Deve ter por base o salário fixo do empregado e ser pago de modo integral até dezembro de cada ano, sem prejuízo de eventual antecipação, quando assim requerer o empregado. E nós temos vários erros aqui nessa assertiva. Primeiramente, vejam só, a questão está dizendo que o 13º tem como base o salário fixo. E aí, pessoal? Olhem só. Olhem só. A gratificação, ela toma por base a remuneração e não o salário e muito menos o salário fixo do empregado. Legal? Então aqui nós já temos um primeiro erro dessa assertiva, já que ela toma por base não o salário fixo, mas a remuneração do empregado. Tá legal? Muito bem. Vai ser pago de modo integral até dezembro de cada ano, sem prejuízo de eventual antecipação? Não, essa antecipação não é eventual, é direito do empregado. Tá legal? Então, entre fevereiro e novembro, eu antecipo. Legal? E até 20 de dezembro, eu pago o restante. Eu faço ali o pagamento com a compensação, tomando por base a remuneração do mês de dezembro. Belezinha? Então, esse item está duplamente errado. Mais uma. No que se refere ao 13º salário, assinale a opção correta. Beleza.
Havendo rescisão do contrato de trabalho, independentemente da causa, caberá ao empregado a percepção do 13º salário em valor proporcional ao tempo total de serviço do empregado. E aí, pessoal, essa letra A está certa ou está errada? Meus amigos, o erro dela está aqui, ó, independentemente da causa. Por quê? Olha só. Se o empregado foi dispensado com justa causa, ele vai perder o direito ao 13º salário proporcional. Legal? Então ele não fará jus a esse 13º salário proporcional. Legal? Por outro lado, né, se a gente pega um outro exemplo ali, se o contrato é extinto com base em culpa recíproca, ou seja, tanto o empregado como o empregador deram causa à extinção daquele vínculo, aí ele receberá o 13º salário proporcional, mas pela metade, né, nos termos da súmula 14 do TST. Então esse é o erro aqui da letra A. Beleza? Estão acompanhando aí? Bacana. Letra B. O 13º salário deve ser pago até o último dia do mês de dezembro de cada ano? Não. Até o último dia útil? Não, até 20 de dezembro de cada ano. C. Caso resolva adiantar o pagamento, o empregador deve realizar o pagamento a todos os empregados no mesmo vencimento? Não. Não precisa ser no mesmo vencimento para todos. Legal? Letra D. Deve ser pago em única parcela, não em duas parcelas pelo menos, né? Sendo uma a título de adiantamento entre fevereiro e novembro e o complemento lá em dezembro até 20 de dezembro. Por eliminação, letra E, para a apuração do 13º, utilize-se como base o mês de serviço daquele ano, sendo a fração de 15 dias ou mais considerada como mês integral. É isso aí que nós acabamos de comentar. Bacaninha? Vamos aqui para mais questão de prova. Olha só. De acordo com a legislação aplicável, vamos examinar só essas 3 assertivas aqui dessa questão. Letra A. Deverá ser pago como antecipação na proporção de 40% a todos os empregados do mesmo mês? Errado, errado. Né? Por quê? Vai ser pago metade, né? 50%, e também não precisa ser a todos os empregados do mesmo mês. Beleza? B. Será pago entre os meses de fevereiro e outubro de cada ano. Né? O adiantamento é pago de fevereiro e novembro e o restante até 20 de dezembro. E a letra C. Direito assegurado aos urbanos rurais, aos domésticos e não aos trabalhadores avulsos. E aí, pessoal? Naldi, eu não lembro desse detalhe. O avulso, meus amigos, é aquele eventual cujo trabalho, né, ele é necessariamente intermediado por um sindicato, por um órgão gestor de mão de obra. A exemplo lá do trabalhador avulso portuário que faz trabalho ali de estiva, de capatazia. Muito bem. O que a gente tem que se lembrar? Qual que é o raciocínio aqui que exigiu a banca? Olha só, o 13º salário é direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais e também dos domésticos. Bacana, está lá no artigo 7º da Constituição. E aí eu tenho que me lembrar que o Constituinte assegurou uma equivalência de direitos, uma igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo efetivo, né, entre o empregado e o trabalhador avulso. Então, se o empregado faz jus ao 13º, também fará jus ao 13º o trabalhador avulso, por esse motivo que todas estas letras, todos esses itens estão errados. Legal? Mais uma, meus amigos, vamos lá. Mais um item aqui. O 13º é direito de todo empregado, legal, incluindo os domésticos, bacana, incluindo os rurícolas, mas não é devido no caso dos safristas informalmente contratados e na hipótese de rescisão contratual por culpa recíproca. Daldi, essa história de safrista aí eu já me perdi, eu já não sei dizer. Mas eu estou percebendo que na rescisão por culpa recíproca, o 13º salário ele é devido sim. Ele é devido, inclusive, pela metade.
pela metade. Então eu já sei que esse item está errado e é isso aí, pessoal. Mas eu já vou aproveitar para trazer aqui para vocês, né, uma regrinha para a gente já complementar o estudo com essa regrinha lá da Lei 4.090. Tá legal? Então, incluídos os contratos aqui de safra, né, esses safristas, eles também devem ser, eles também fazem jus, né, a essa gratificação natalina, ao pagamento deste 13º. Legal? E aí, meus amigos, para a gente fechar aqui esse bloco, eu vou trazer para vocês um pequeno resumo das principais regras aplicáveis ao 13º salário. Resumo esse está lá no nosso material PDF. Olha só, gratificação natalina, 13º salário, a gente sabe que é gratificação e gratificação legal, então tem natureza de salário, bacana? Muito bem, é direito constitucional, o valor é calculado sendo 1/12 da remuneração de dezembro por mês de serviço naquele ano. As horas extras, né, até trazendo um pouco aqui de jurisprudência, as horas extras habituais integram o cálculo do 13º salário. A fração de 15 dias ou mais, nós lemos juntos, considera-se mês integral. Tá legal? Quanto ao pagamento, adianto metade entre fevereiro e novembro, né, por ocasião das férias, se assim requerer um empregado lá no mês de janeiro, não precisa adiantar para todo mundo no mesmo mês, o restante eu pago até 20 de dezembro. Havendo uma rescisão do contrato ao longo daquele ano, o empregado dispensado, ele terá direito a receber o valor proporcional aos meses trabalhados. Exceto justa causa, não recebe nada, e exceto culpa recíproca, que recebe o 13º pela metade. E eu vou aproveitar aqui para lembrar uma regrinha do 611-A da CLT, segundo a qual, sobre o valor nominal do 13º salário, né, o valor propriamente disso no 13º salário, negociação coletiva não prevalece para reduzir ou suprimir direitos. Tá legal? Não prevalece para reduzir ou suprimir direitos. E aí, meus amigos, com este rápido resumo, nós encerramos aqui esse bloco sobre parcelas, né, mais este bloco sobre parcelas salariais.